Olá a todos que acompanham a TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a arte, a loucura e a clínica. Olá amigos do Ciência e Espiritualidade. O nosso programa de hoje traz uma profissional de saúde, uma terapeuta ocupacional bastante qualificada, a doutora Elizabeth Lima. Nós temos tentado trazer esses profissionais que estão atuando na área da saúde ou na área da ciência de uma maneira geral e cujos trabalhos estão construindo essa ponte entre a ciência e a espiritualidade. E o trabalho da doutora Elizabeth é muito interessante porque ela, como terapeuta ocupacional, tem buscado o estudo da arte como forma terapêutica. Ela usa a arte e usa o tema da loucura e estuda a interação entre essas duas esferas, essas duas dimensões. E como vocês já puderam ver e vão constatar na entrevista, ela faz um trabalho muito bonito em que une uma pesquisa histórica, a aplicação atual desse recurso, a arte, e também utilizando a forma da arte como uma nova perspectiva de futuro e de valorização para esses doentes mentais. Vamos à nossa entrevista e depois voltaremos para algumas considerações finais. Para falar sobre arte, clínica e loucura, convidamos a doutora Elizabeth Lima. Ela é professora do curso de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP, doutora pela PUC de São Paulo e também fez pós-doutorado em Londres, certo? Isso. E também escritora, de um livro do mesmo nome, Arte, Clínica e Loucura. Bom, doutora Elizabeth, me diz uma coisa, como você iniciou seus trabalhos na área de saúde mental? Então, desde que eu me formei, eu trabalhei em saúde mental. Eu fiz um estágio em Trieste, uma cidade da Itália, onde houve uma experiência muito importante de desinstitucionalização do hospital psiquiátrico e da construção de serviços comunitários e territoriais. E depois, quando eu voltei, eu trabalhei num projeto que se chamava Projeto Zona Norte, que era um projeto piloto de transformação também da saúde mental. Trabalhei no Hospital Pinel e depois eu participei da implantação do primeiro CAPS no Brasil, que é o CAPS Professor Luiz da Rocha Cerqueira. Trabalhei também no Hospital Dia Infantil e depois eu fui para a universidade. Hoje eu trabalho no curso de terapia ocupacional, dou aula e faço pesquisa lá. E você sempre inseriu a arte como parte do tratamento da saúde mental? Então, como terapeuta ocupacional, eu tinha sempre esse interesse no trabalho com atividades, de uma forma geral. E dentro do campo das atividades humanas, eu tinha um interesse bastante grande pelas atividades artísticas. Quando eu comecei a trabalhar no CAPS, Luiz da Rocha Cerqueira, o próprio projeto já previa a instalação de laboratórios e ateliês de atividades junto com artistas e terapeutas, que era uma ideia que o CAPS trazia de uma experiência anterior brasileira, na casa, uma experiência no Rio de Janeiro que a doutora Anise da Silveira desenvolveu na Casa das Palmeiras, que foi o primeiro serviço no Brasil que era territorial fora do hospital psiquiátrico. Certo. Bom, sempre falam que a arte e a loucura caminham juntas, As pessoas falam sempre de pintores antigos, como Van Gogh, por exemplo, mas a sua linha de pesquisa foi em artistas brasileiros, certo? Isso. Na verdade, isso que você falou, que a gente sempre relaciona a arte e loucura, eu fiquei curiosa também, porque quando eu comecei a trabalhar na saúde mental, a gente foi vendo que os novos serviços que iam se criando tinham muitas atividades de arte relacionadas e essa conexão com a cultura, com os artistas. Eu fiquei curiosa para saber de onde vem isso. Sempre existiu. E na pesquisa que eu fiz, que é uma pesquisa histórica, a gente foi vendo que essa relação entre a arte e a loucura, mas também entre a arte e os tratamentos em saúde mental, ela foi construída historicamente. Houve um tempo no hospital psiquiátrico que a arte não era bem vista, que ela poderia trazer um desregramento das paixões. Então, a atividade que mais se usava no hospital psiquiátrico no século XVIII e XIX era o trabalho organizado. E a partir de algumas mudanças, isso que eu fui estudando,
no Brasil, principalmente no século XX, a partir da década de 20, com a entrada da psicanálise, da arte moderna. E isso, junto com a ergoterapia que já acontecia nos hospitais, foi transformando e foram começando a aparecer as primeiras experiências com arte nesse campo da saúde, no Brasil. No Brasil. Quem seriam os artistas brasileiros que mais se destacam, né, nessa junção de arte e loucura? Então, eu estudei alguns artistas que foram em algum momento diagnosticados com algum diagnóstico de psicose ou de esquizofrenia, ou que passaram pelo hospital psiquiátrico e que produziram uma obra de interesse para o campo cultural e artístico. O primeiro deles é um artista do final do século XIX, que se chama Corpo Santo, é um dramaturgo, ele escreveu uma obra extensíssima, ele foi esquecido por quase 100 anos e durante a década de 60 do século passado ele foi redescoberto pelo campo do teatro. Então a partir daí houve uma publicação dos poemas, das peças de teatro e também montagem das suas peças. Um outro artista que eu estudo é o Fernando Diniz, que foi internado no Hospital do Engenho de Dentro, lá no Rio de Janeiro, e participou dos ateliês de pintura nesse hospital. Já é mais contemporâneo. Ele é da década, o trabalho dele é da década de 40, 50 até 1980. Ele foi atendido pela doutora Anise da Silveira, ela tem um trabalho longo sobre ele, tem filmes, e ele inclusive produziu um filme, um desenho animado que ganhou prêmio num festival em Cuba na década de 80. É um artista bem interessante. E depois a gente tem, no meu livro eu abordo somente na conclusão, que eu acho que é um artista que ainda merece ser bastante estudado, que ainda a gente tem pouco vislumbre da importância cultural e artística dele, que é o Arthur Bispo do Rosário, um artista que ficou internado durante 50 anos no hospital no Rio de Janeiro. Certo. Então tem bastante nomes, né, da arte brasileira que podem ser estudadas para esse final. Na verdade, no meu livro eu fui estudando esses personagens e essas experiências que articulavam esses campos. Então, tanto do ponto de vista dos artistas que se aproximaram em algum momento da experiência da loucura, como dos terapeutas clínicos que fizeram experiências com arte, como de artistas consagrados que tinham interesse no tema da loucura, como o Machado de Assis ou o Flávio de Carvalho. Então, são vários personagens que vão fazendo essa articulação. Certo. Bom, Elizabeth, a gente vai fazer uma breve pausa agora e vamos ao nosso intervalo. Voltamos daqui a pouco.